Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos retomando aqui nesta noite, a nossa aula. Eu espero que os irmãos estejam bem. Nós estamos retomando a nossa aula e o semestre, ou melhor, a matéria que nós estamos trabalhando é Geografia Bíblica, Nós tivemos a nossa primeira aula e a segunda, como falei com vocês no nosso grupo, estarei mandando para vocês a semana que vem. Houve um desencontro na minha organização aqui e hoje nós estamos mandando para vocês a aula de número 3, tá? Aula de número 3. Nós vamos trabalhar nesta aula sobre as chuvas em Israel, os seus significados, e vamos trabalhar também as planícies, tá? Como já há alguns dias, a gente tem conversado nas outras aulas, eu vou pontuar, eu não vou estar lendo toda a aula, tá? Eu vou pontuar alguns assuntos de suma importância para que fique claro na mente de vocês. Senão a gente perde aí 50, uma hora e não fala o que é importante. Então nós vamos exaurir aqui da nossa aula de hoje o que é de importante, tá bom? Então nós estamos na matéria de Geografia Bíblica, terceira aula, e nós vamos falar sobre as chuvas em Israel e sobre as planícies. Então nós vamos começar primeiro sobre as chuvas, tá? As chuvas em Israel. É importante dizer isso para vocês. Nós vamos tratar 3 tipos de acontecimento natural nesse período chuvoso, que é a chuva temporã, a chuva tardia e o orvalho do céu, tá? Nós vamos tratar esses 2 assuntos aqui, esses 3 assuntos, esses 3 fenômenos que acontecem durante o período chuvoso na terra de Israel, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos tratar aqui, irmãos, é sobre a chuva temporã, tá? O que é a chuva temporã? Tá? A chuva temporã são as primeiras chuvas, as chuvas precoces, que acontecem no finalzinho, no finalzinho do verão, começo do inverno, lá no país de Israel. São as chuvas que vão preparando a terra, vão preparando a terra para começar o plantio, para que possamos, para que o povo pudesse plantar, Então são as chuvas que decorriam durante alguns dias para umedecer a terra, para deixar a terra umedecida, Então chama-se chuva temporã, tá? Uma outra coisa que é importante a gente tratar sobre essa chuva, a chuva temporã, é o seu significado no texto bíblico, dentro da palavra de Deus. Qual que é o significado da chuva temporã? Ela significa renovo, Por que renovo, pastor? Porque como ela é uma chuva que ela está caindo no finalzinho do verão para preparar o solo para o plantio, para deixar o solo preparado para o plantio, e quando a gente está plantando, nós estamos tratando de algo que está para surgir, Algo novo, algo que vai brotar, Então trata-se de renovo, tá? Um outro significado também, dentro do contexto bíblico, sobre a chuva temporã, que é a chuva precoce. Não se esqueça que a chuva temporã é a chuva precoce, ou seja, é uma chuva que cai no final do verão, começo do inverno,
tá? Então ela é tratado como chuva temporã, tá? O que é importante também, irmãos, deixar claro sobre esta chuva, né? Deixar claro sobre esta chuva e o seu significado é que era de suma importância para o povo de Israel. Era esperado pelo povo de Israel o momento em que caía a chuva temporã, a chuva precoce, né? A chuva que preparava a terra. Sem a chuva do preparo da terra, não havia possibilidade de uma boa colheita. Porque os irmãos sabem que o solo em Israel é um solo seco, né? Árido, semelhante ao do Nordeste brasileiro, né? No nosso lindo e rico Nordeste brasileiro, é uma região árida. Então, necessitava dessa ação chuvosa da chuva temporã, tá? Que é a chuva precoce. Tá? Uma outra chuva, irmãos, é a chuva seródia. Eu tenho certeza, tem os textos aí, os irmãos podem ler, e qualquer dúvida os irmãos me perguntam, tá? Por favor. Nós temos também a chuva seródia ou chuva tardia, tá? O que é a chuva tardia? Era as últimas chuvas, né? As últimas chuvas do inverno, já começo do verão, né? Chamada de chuva tardia, chuva que caía depois. Essa chuva era ela importantíssima. Para quê, pastor? Para dar o amadurecimento à agricultura, ao que tinha sido plantado. Tá? O significado da chuva seródia, que é a chuva tardia, é prosperidade. Tá? Simboliza prosperidade. Tá bom? Eu quero também falar para vocês sobre o orvalho do céu. O orvalho é aquele que a gente conhece, né? O famoso sereno, o sereninho da noite, né? Todos nós que acordamos de manhã, nós vemos que muitas das vezes a terra amanhece molhadinha, úmida, né? As plantas, a vegetação, todas úmidas, molhadas. Por quê? Esse é o orvalho, tá? O sereno que cai do céu, tá bom? Então vamos lá. A palavra orvalho, ela é empregada nas escrituras, tá? Vamos lá. A palavra orvalho é empregada nas escrituras em forma de famosos símiles para descrever aquilo que nos vem sem ruído, silencioso. O sereno não faz barulho quando ele cai, né? Ele é silencioso, ele é sereno, ele é calmo, né? Então entendemos que esse já é um dos significados do orvalho na Bíblia, né? Vamos descer aqui mais aqui abaixo para que a gente possa entender um pouco melhor, tá? O significado do orvalho nas escrituras, tá? Que aparece 34 vezes em toda a Bíblia. A palavra orvalho aparece 34 vezes, simboliza restauração, bênção, tá? As bênçãos do nosso Deus, elas caem sobre nós sem ruído, sem barulho, né? Lembre da passagem de Elias, que quando Deus vai falar com Elias, ele passa em uma neblina suave, tá? Simboliza bênção e restauração, tá bom? Ou seja, o orvalho restaura a terra. Em que sentido, pastor? Durante todo o dia, a terra passa pelo seu período de aquecimento, né? O trabalho da lavoura e aquilo tudo. Durante a noite, o Senhor nosso Deus, com o descer do orvalho,
vai derramando sobre a terra e causando uma espécie de restauração, restaurando o solo terreno. Tá bom, meus queridos? Então nós tratamos aí os três períodos de chuva. A chuva temporã, que é a chuva precoce, ou seja, a chuva que cai antes que chegue o verão, tá? Ou seja, ela está no meio entre o verão, ou melhor, o inverno, né? Antes que chegue o inverno. Então ela está no meio entre o verão e o inverno, tá bom? Então vamos lá. Tratamos sobre a chuva seródia, tá? Que é a chuva tardia, ou seja, uma chuva que cai lá para frente, né? Já terminando o inverno, o abençoado inverno, já chegando o verão, chegando a primavera em Israel, tá bom? E o orvalho que faz a restauração do solo terreno, né? Irmãos, nós vamos falar agora sobre as planícies, tá? As planícies é tanto conhecido como uma área plana, né, um terreno plano, tá? Como também é descrito na Bíblia como vale. Também algumas vezes você vai ver uma região plana sendo chamada de vale. Vale, meu irmão, escute bem, vale não é só os brejos, né, onde correm os riachos, tem aquele lamaceiro. Não, não, vale não é só isso. Vale, na verdade, no nosso contexto bíblico aqui, vale tem a ver com aquela região que está entre os montes, tá? Então, ou seja, se tem aqui 1, 2 montes, 3 montes, 4 montes e uma região no meio, aquilo ali é chamado de vale, tá bom? Aquela planície ali ao pé do monte, embaixo do monte ali, é chamado de vale. E nós temos vários em toda a Palestina, né? No país, em Israel, e vamos tratar de alguns aqui. Não se esqueça que todas essas regiões existem até hoje, tá? Todas essas regiões que nós estamos tratando na geografia bíblica, elas existem até hoje. É lógico que com toda a modernidade que acompanhou a globalização, né? É claro que nós não vamos olhar para o Monte Sião hoje e não vai enxergar ele como era antigamente, né? Então, nós estamos retratando aqui o Israel antigo, tá bom? Hoje existem todas essas regiões, mas com outras palavras, ou melhor, com outros nomes, e são cidades extremamente modernas. Assim como o hebraico, né? O hebraico judaico hoje não é o hebraico antigo, o hebraico arcaico, né? O hebraico bíblico, é o hebraico moderno, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui. A primeira região, ou melhor, a primeira planície, o primeiro vale que nós vamos tratar aqui é o Vale do Acre, tá? Que em hebraico é Aco, significa areia quente, né? Que compreende uma faixa próximo das montanhas localizada em Gileade, né? Gileade, que nós vamos fabricar os melhores remédios, né? Os melhores perfumes em Israel. Temos hino retratando isto, temos textos bíblicos retratando sobre o bálsamo em Gileade, né? Próximo ao Mediterrâneo, ao sul de Tiro, tá? Aonde próximo, até um pouco mais próximo da planície de Saron, e nós vamos tratar um pouco mais aqui abaixo sobre a planície de Saron, tá bom? Então vamos lá. Este vale era banhado pelo rio Belus e o Quizion, tá bom? Solo de areia muito fértil, uma terra fértil. Entenda isso que eu vou falar para você. A maioria dos vales eram lugares bons para plantar e para pastagem, tá bom? Então a maioria dos vales eram banhados pelos rios que existem no Oriente Médio, né? E sem sombra de dúvida,
eram as regiões mais férteis, né, para se plantar e ter uma boa colheita, tá bom? Nós vamos falar agora a planície de Saron. Nós encontramos muito falar sobre sobre a rosa de Saron, né? Nós ouvimos falar rosa de Saron. Isso é uma outra coisa, irmãos, que eu quero corrigir aqui com vocês, tá? A gente sempre apresenta, né, a rosa de Saron como sendo Jesus, e não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto de Cantares de Salomão, que inclusive nós o colocamos aqui, né? A gente tem esse hábito de falar que a rosa de Saron, o lírio dos vales, é o Senhor. Tem hinos também que falam isso, meus irmãos, mas é uma falta de observação do texto. Olha o que diz lá o texto, olha. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ao que respondeu o esposo, qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Né? Ou seja, a planície, ou o vale de Saron, tá? Era um vale, existe a rosa de Saron. É claro que existe a rosa de Saron, porque ela deu origem nessa região, nesse vale. É uma das rosas mais lindas do mundo, tá? Mas essa rosa, no contexto bíblico aqui, não está falando de Jesus. Quem simboliza esta rosa aqui é a igreja, é a esposa. A esposa diz, eu sou a rosa de Saron. Está aqui o texto em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. É a esposa que está dizendo. Então, quem é a rosa de Saron aqui, nesse texto de Cantares de Salomão, é a igreja, não é Jesus. Então, você que pregava na sua igreja que Jesus é a rosa de Saron, corrija. Não pregue mais isso. Leia o texto, tá? Quem está dizendo que é a rosa de Saron é a esposa. E a esposa aqui simboliza a igreja. Tá bom, queridos irmãos? Vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre a rosa de Saron, já que eu te dei esse toque aí, tá bom? Vamos lá. Essa região, a região de Saron, tá? Que é um nome semítico, que tem a ver, que denota uma ideia de poesia, uma ideia poética, né? Por quê, meus irmãos? Porque essa região realmente era tomada de lindos lírios, lindas rosas, lindas flores, um campo maravilhoso, tá? Localizado ao sul do Monte Carmelo e de Jope, tá bom? Com uma extensão de 85 quilômetros, né? A sua largura mede entre 15 e 22, né, quilômetros, tá bom? Ó, uma região no período, né, riquíssimo, uma região riquíssima, né, de conhecimento, de virtude botânica havia nessa região, na planície de Saron. Eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, né, algumas flores que existiam, não vou precisar retratar aqui porque não é tão importante assim, mas tem aqui algumas flores que existiam na região de Saron. Saron era um vale, tá? É lógico que a flor que surgiu no vale de Saron ficou conhecido como a rosa de Saron, tá bom? Ela existe, você pode pesquisar no Google, existe a rosa de Saron. Uma das coisas mais lindas do mundo, né? Uma das rosas mais lindas do mundo, tá? Então você aprendeu aqui que a rosa de Saron, que na verdade Saron era o vale e que a rosa teve origem, adquiriu o nome a partir da região onde ela surgiu, tá bom? E você aprendeu aqui também nesta passagem que Jesus não é a rosa de Saron. A rosa de Saron é a igreja. Tá bom? Vamos lá. A planície da Filisteia, tá? Que é onde vivia os filisteus. Tá bom? É importante dizer isso a vocês que durante anos foram travadas grandes batalhas
entre os filisteus e o povo de Israel por causa dessa região, tá bom? Vamos lá. É importante retratar aqui para vocês, né, sobre isso aqui, ó. Os sionismo ou sionista, tá? Quem é esse povo? É um movimento político nacionalista que defende a criação, ou melhor, que defendia, né, a criação de um Estado judeu, né? Um grupo político que no período sempre defendia e sempre defendeu, tá? Que Israel fosse um Estado, que Israel fosse um país, e isso nós tratamos que isso aconteceu em 1948, e já passamos por essa aula, não há necessidade de voltarmos aqui. E aqui o significado da palavra planície, porção de terra plana ou vale, tá bom? Então vamos lá, irmãos. A Filisteia, que nós estamos falando aqui, tem aí 75 quilômetros, tá? E de largura, 25 quilômetros de largura a região ou vale da Filisteia. Lembrando que todas essas regiões, irmãos, hoje, toda essa região hoje, tá? São povoadas. Por exemplo, a região de Saron hoje virou um local onde os israelitas fazem as suas plantações agrícolas, porque a região é fértil até hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Outra planície é Céfala, tá? Ficava entre os filisteus e as montanhas da Judéia, tá? É um vale nessa região, né? Um solo bastante fértil, onde havia plantação de trigo, abundância de plantação de oliveiras, né? Lembrando que a oliveira no período de Israel era uma das plantações ou uma das plantas mais importantes, porque o azeite eles usavam para tudo, para o sacrifício, para as lâmpadas, para a comida, para remédio, para perfume e assim sucessivamente, tá bom? É importante falar isso para vocês, tá? O significado da palavra Céfala em hebraico é terra baixas, né? Ou maus baixas, ou vale, tá bom? Esse é o significado da palavra Céfala, tá bom? Tem algumas considerações aqui feitas, né, que vocês vão ler, é claro, com certeza, para poder fazer a prova, né? É preciso declarar que Céfala serviu de lar aos patriarcas Abraão, Isaque, ao longo dos anos, fizeram dessa região, desse vale, a sua morada. Um outro bem falado que nós também iremos falar quando nós formos tratar, meus irmãos, sobre escatologia, tá? Nós vamos tratar a planície de Armagedon, o vale de Armagedon, tá bom? Aonde acontecerá a grande guerra, aonde o Senhor virá para livrar o povo de Israel do exército do anticristo, tá? O vale do Armagedon, né? Que existem para ele outros nomes e estão aqui, tá? Os nomes: Jezreel, Esdraelon, né? Vale da decisão, como é falado pelo profeta Joel, né? O vale da decisão, né? Então, vamos lá. O vale de Armagedon fica próximo ali, né, de Jerusalém, onde haverá todos os acontecimentos escatológicos nos últimos tempos. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Nós iremos tratar aqui, queridos,
sobre a Jerusalém antiga, tá? Cidade, nós já falamos que o Estado de Israel está no centro da terra, né? Já foi falado isso para vocês, que o Estado de Israel, né? Jerusalém está no centro da terra, né? E que nenhuma cidade do mundo, historicamente, tanto de história a nível de humanidade, né, história humanista, como história religiosa, não chega aos pés de Jerusalém. Nenhuma cidade do mundo, nem Meca, tá, que é a capital do islamismo, né, chega tão próximo da história de Jerusalém. A prova é que os próprios árabes sentem-se donos de Jerusalém e brigam, né, dizendo que Jerusalém é a sua capital, né? Então vamos lá. Há uma variedade de nomes com relação à cidade de Israel, tá? Né? Tem aqui, ó, Uruzalim, Salém, no período de Melquisedeque, né? Jebus, Jerusalém, Cidade Santa, Aleia e El-Quds. Ou seja, Jebus é um dos primeiros nomes, né, quando Davi vai e toma a cidade dos Jebuseus, né, Jebus, que é a Jerusalém atual, né, a Jerusalém de Israel, foi tomada, né, foi captada pelo rei Davi. Então ela tinha esse nome, né, Jebus, que depois se torna na cidade do grande rei, cidade de Davi, e passa a se chamar Jerusalém. Salém, no período de Abraão, lá atrás, né, Melquisedeque, o sacerdote da região, né, tinha o seu comando religioso a partir de Salém. Bem, meus irmãos, chegamos ao nosso final da nossa terceira aula. Leiam a apostila, tá bom? Qualquer dúvida, os irmãos me perguntem, que eu estou pronto a responder e a tirar qualquer dúvida dos irmãos, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa minha fala, sobre Saron, sobre a Rosa de Saron, os irmãos podem me perguntar, não tenho nenhum problema em responder. Se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois, tá bom? Então os irmãos leiam com cuidado, com carinho, com muita atenção, tá? Porque um bom leitor absorve melhor os detalhes daquilo que ele está lendo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E a semana que vem, eu quero ratificar aqui, que a semana que vem, tá? Nós iremos passar para os irmãos a aula número 2, tá? Essa é a aula número 3. Nós iremos passar para os irmãos a aula número 2. Possivelmente a gente faça uma retrospectiva, tá? Da aula de hoje, para não ficar no vácuo. Não é bom ficar no vácuo, né? Didaticamente é importante que as aulas estejam alinhadas, né? A gente saia de uma para outra, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham uma boa aula em nome de Jesus e adquira mais esse aprendizado, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.